Olá, Neurolovers! Será possível sentir o cheiro da doença de Parkinson? Todos nós ouvimos que os cachorros têm uma capacidade incrível de sentir cheiros, algumas vezes 10.000 vezes mais potente que o nariz humano. Até já ouvimos algumas histórias de cachorros sendo capazes de sentir o cheiro de doenças, como o câncer, por exemplo. Mas há humanos que podem fazer o mesmo e sentir o cheiro de algumas doenças, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. É verdade, os narizes dos cachorros são incríveis em quão bem eles conseguem cheirar, mas há uma porcentagem da população humana que tem uma capacidade exacerbada de sentir os cheiros. Nós chamamos essas pessoas de super cheiradores. O termo médico para descrever essa capacidade de se cheirar muito bem é a hiperosmia. Provavelmente vocês já ouviram falar da hiposmia, né? Que é a redução nesses tempos de Covid. Isso foi algo que foi bastante discutido. Mas também existe essa possibilidade da hiperosmia, que muitas pessoas podem achar muito legal ser capaz de cheirar mais que os outros, mas ela também pode ser considerada uma condição em que as pessoas buscam tratamento médico. Pode acontecer em algum caso de alteração genética, desbalanço hormonal ou até efeito colateral de alguma medicação. Nos últimos anos, a comunidade médica descobriu que há um potencial nesses super cheiradores, que pode ser usado para pesquisa médica. Hoje vamos falar sobre um caso muito interessante de uma senhora na Escócia que tem a capacidade de sentir o cheiro da doença de Parkinson na pele humana. Para quem não sabe, a doença de Parkinson é um distúrbio de movimento progressivo, degenerativo, que afeta cerca de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. E a gente já tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Normalmente acontece após os 50 anos, mas cerca de 5% dos casos acontecem antes disso. Os sintomas mais comuns que vemos na doença de Parkinson são os que afetam os movimentos, como a lentidão, o tremor, a rigidez, algumas vezes dificuldade para falar, engolir e até andar. O triste é que a gente ainda não tem cura para essa doença e que não há um exame sozinho capaz de diagnosticar essa doença. O diagnóstico ainda é eminentemente clínico. A gente tem alguns exames de imagem que podem somar e corroborar para o diagnóstico, mas o neurologista, principalmente o especialista ali em distúrbio de movimento, é que é a pessoa que mais dá esse diagnóstico da doença de Parkinson, a pessoa mais indicada para dar esse diagnóstico. Duas das pessoas mais famosas diagnosticadas com a doença de Parkinson são Muhammad Ali e Michael J. Fox. Michael J. Fox, inclusive, criou uma fundação, a Michael J. Fox Foundation, para a doença de Parkinson, que já arrecadou milhões de dólares para tentar encontrar a cura. E a gente vai falar sobre essa senhora da Escócia, a Joy Milne, que ela é uma enfermeira capaz de sentir o cheiro da doença de Parkinson. Quando o marido dela, o Sr. Les, tinha 33 anos de idade, ela notou que o odor dele começou a mudar. Tornou-se mais similar ao almíscar. Alguém aí sabe o que é almíscar? Vamos dar um Google aqui. Almíscar é o perfume obtido a partir de uma substância de forte odor secretada por uma glândula do cervo almiscarado e de outros animais e também de algumas plantas de odor similar. E apesar dela ter mencionado para ele algumas vezes, ela acabou deixando para lá, porque ela não queria sempre ficar reclamando sobre isso. 10 anos depois, o marido dela foi diagnosticado com a doença de Parkinson e começou a frequentar reuniões de grupos de apoio, como a gente já conversou por aqui. Em uma dessas reuniões, ela observou que os pacientes que tinham a doença de Parkinson tinham o mesmo cheiro que o marido dela. E aí ela teve um insight e começou a pensar que talvez houvesse uma relação entre o cheiro almiscarado e a doença de Parkinson. Tempos depois, eles foram a um congresso em que um grande pesquisador na doença de Parkinson estava fazendo uma apresentação. No final, Joy Milne ergueu a mão e perguntou se há uma conexão entre o aroma e a doença de Parkinson. E isso confundiu muito o pesquisador Thilo Kunart, que
não entendeu o que é que ela estava falando e se ela estava falando do fato de que alguns pacientes com doença de Parkinson perdem a capacidade de sentir cheiros. Mas aí depois que ela explicou o motivo da pergunta, ele ficou meio confuso, né, e intrigado. E foi aí que o Dr. Kunat quis colocar a capacidade de sentir o cheiro da senhora Joy para teste. Ele capturou 12 participantes, 6 tinham diagnóstico de doença de Parkinson e 6 não tinham. E pediu que eles usassem uma camiseta por 24 horas. E então ele pediu que a senhora Joy cheirasse as camisetas. Adivinha o que aconteceu? Dos 6 pacientes que tinham a doença de Parkinson, ela identificou todos. Dos 6 que não tinham a doença de Parkinson, ela disse que um deles era positivo. No momento, eles acharam que ela estava errada, mas 8 meses depois, aquela pessoa foi diagnosticada com doença de Parkinson também. Qual o melhor caminho para fazer o uso desse talento da senhora Joy? Então, eles criaram um experimento para identificar as moléculas que a senhora Joy conseguia cheirar quando ela identificava corretamente quem tinha doença de Parkinson. Quando eles testaram 64 indivíduos, e esse artigo eu vou deixar aqui na descrição para vocês, 43 deles tinham a doença de Parkinson e eles foram capazes de isolar 4 diferentes substâncias que estavam presentes em diferentes níveis quando o aroma da doença de Parkinson estava presente. Agora que temos essa informação, a ideia é diagnosticar a doença de Parkinson mais cedo, ou até na fase prodrômica da doença, antes mesmo que os sintomas motores ocorram. E o que seria essa fase prodrômica? Muitas vezes começa com um quadro de constipação intestinal, muitas vezes começa com um quadro de redução do olfato, que é a hiposmia, muitas vezes pode começar também com um distúrbio do sono REM, com movimentos nos membros inferiores ali quando o paciente está indo dormir. É bem importante a gente pensar em testes para ajudar nesse diagnóstico e ajudar no tratamento para tentar modificar a evolução da doença, porque hoje em dia quando a gente começa o tratamento já houve uma degeneração muito importante ali das células dopaminérgicas. Então quanto antes a gente conseguir descobrir, melhor acaba sendo o benefício para o paciente. Então é isso aí, Neurolovers. Se ficou qualquer dúvida, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por assistir e pense bem na saúde dos seus nervos olfatórios.